Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Aqui é a estagiária Bruna e irei corrigir e fazer algumas considerações sobre a atividade de ondas de rádio que vocês fizeram. É claro que seria muito melhor se nós tivéssemos tempo durante as aulas para trabalhar essa atividade e responder as perguntas ou visualizar a simulação juntos, né? De forma síncrona, melhor ainda se fosse presencial, né? Mas pela impossibilidade da maioria da turma participar e também pela escassez de tempo, né, a gente teve que fazer desse jeito e por isso eu estou gravando agora esse vídeo, né? Pois algumas considerações são importantes de ser feitas, mesmo que a maioria de vocês tenha entregado o trabalho e respondido, né, de forma satisfatória, ainda assim ficam alguns buracos, alguns termos usados de forma não tão correta, né, ou se não alguma interpretação um pouco equivocada dos fenômenos, que eu vejo necessidade de retificar isso com vocês. Então, vamos lá. Atividade 2, ela consistia em vocês, a partir da simulação do FET, sobre ondas de rádio, né, responderem algumas perguntas conceituais de física. Já adianto, de novo, né, que dos alunos que entregaram, praticamente todos conseguiram desenvolver bem, responder bem as questões, né? Mas algumas coisas são necessárias ser pontuadas, então vou trabalhar desde o início para que não reste dúvidas sobre o que ocorre aqui. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: eu estou tentando compartilhar a tela das perguntas, mas acho que isso não vai aparecer para vocês. Infelizmente, eu não sei lidar tão bem com essas tecnologias, mas eu vou ler e qualquer coisa vocês confiram junto do material de vocês, tá? Como é produzido o sinal eletromagnético, ou seja, a onda, quando as estações de rádio estão funcionando? É incluir em sua resposta uma descrição do que está produzindo o sinal, bem como o raciocínio por trás de como isso poderia produzir um sinal. Bem, a primeira coisa que a gente pode notar é que para que as estações de rádio funcionem é preciso que tenha emissão de ondas eletromagnéticas, né? Isso parece óbvio, mas é importante a gente lembrar, né? Ou seja, que se emitam sinais de rádio. Eu vou colocar aqui no manual, a gente tem aqui a nossa simulação, certo? Que já estava rodando há algum tempinho. E caso ninguém soubesse como funcionasse, que afinal de contas, às vezes nem sempre é tão intuitivo, aqui do ladinho a gente tem a opção de ajuda, que ao clicar ele fala ele orienta o que tem que fazer. Que diz assim: mova o elétron com o mouse e clique em oscilar no painel de controle. Vou voltar a ajuda. Então, o que nós temos que fazer aqui, já coloquei no manual, é mover o elétron. Percebemos que imediatamente ao se mover o elétron, né, no caso, vamos dizer que nós estamos agitando ou excitando esse elétron, a gente tem então a transmissão de ondas que nós sabemos pelo título da simulação e também pelo assunto que estamos estudando, que são ondas eletromagnéticas, certo? Nesse caso, ondas de rádio, né, que possuem uma radiofrequência, que no espectro eletromagnético estão dentro das frequências de rádio, né? É isso que nós temos aqui. E ao se agitar, você tem então a emissão de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, que vão estar se comunicando e, portanto, agitando o elétron da outra antena, né? Aqui atrás. É pouco perceptível enquanto a gente faz isso manualmente, mas se a gente coloca aqui em oscilar, onde ele vai oscilar sozinho, mesmo que a gente mude a frequência e a amplitude, né, a gente vê que o outro elétron também se desloca, né? Ele translada para cima e para baixo na antena, o que significa que ele está sendo excitado ou agitado por essa onda de rádio que está chegando. Agora, a gente vamos voltar para as perguntas, né, para poder responder. Bem, a gente já entendeu que para poder ter uma estação de rádio funcionando, é preciso que tenha emissão de ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, que se emitam sinais. Então, mas antes disso, vamos lembrar que ondas eletromagnéticas são vibrações que podem carregar informações a qualquer lugar. Então, independente de se ter um meio material ou não, elas podem ser emitidas tanto no espaço, né,
ou aqui, no vácuo ou no ar onde nós estamos, né? E as ondas de rádio, ela tem uma função, né? Enviar informações, as rádios nas quais nós escutamos, né? Enviar informações de forma elétrica numa frequência determinada de uma estação para outra. Então, esse sinal ele é produzido através da excitação ou do agitamento de partículas, no caso aqui elétrons, né? Partículas elétrons, né? E ao se agitar, elas emitem uma onda que serão espalhadas pelo ar até serem interceptadas por uma outra antena, que é o que a gente tem aqui, né? Esse agita o elétron numa antena. Ao se passar a onda por aquela antena, ela intercepta e se agita também, né? Por uma outra antena, contendo um condutor, onde os elétrons dele serão agitados por essas ondas, recebendo a informação enviada. Então, é esse comportamento que a gente tem. Para que uma estação de rádio funcione, você tem que agitar os elétrons de um condutor, um material condutor, que vão emitir ondas na frequência de rádio. É claro que o processo mecânico, elétrico, né, digamos assim, a engenharia disso é mais complexa do que nós vemos aqui na simulação, mas de forma mais simples, o que não significa simplista, né, é esse o comportamento que a gente tem. Precisa-se do agitamento dos elétrons para que se produzam ondas de rádio que serão propagadas no ar, interceptadas por uma outra antena, para então converter aquele sinal, né, em sinal elétrico que vai fazer a rádio funcionar ou não, né? Mas o que eu queria comentar com vocês aqui é que alguns estudantes comentaram que ao se agitar para cima e para baixo, ou verticalmente o elétron, ele enviaria a onda. Bem, errada a resposta não está, pois o que estão enxergando, porque é o que a gente está enxergando aqui na simulação, né? E a pergunta diz para vocês responderem o porquê de vocês verem o fenômeno ou não, né? Mas na vida real, a gente deve lembrar que os elétrons são tão pequenos e estão contidos dentro do material, no caso aqui, os materiais condutores, que não temos como saber qual a direção em que eles estão sendo agitados, se horizontalmente ou verticalmente. Então a gente pode apenas saber que eles recebem energia suficiente para isso, né? Para serem agitados, excitados e, portanto, emitir ondas. Então, a conclusão que eu só queria chegar com vocês é que a direção em si de agitamento do elétron não importa, né? O que a simulação quer dizer é que eles precisam ser agitados, né? É claro que aqui ele limita o movimento do elétron a uma direção a critério de modelar a nossa percepção do que está acontecendo, né? Não tem como representar da forma original, como funciona na natureza, né? Afinal de contas, o elétron não é uma bolinha, né? Isso também é um modelo físico, né? Que é conveniente para nós aqui representá-lo como uma partícula, uma bolinha, mas na vida real não temos ideia como é o elétron, né? A gente sabe que ele está ali, como ele funciona, podemos aproximar por um raio, né, de uma esfera, mas não é bem assim. Então, para ficar claro, só que isso aqui é uma simulação, que é uma adaptação da realidade, né, mas não representa a realidade em si. Outra coisa importante é que são sempre os portadores de carga positiva que, né, ou seja, os elétrons, né, que transmitem essas informações. Assim como aprendemos nas aulas passadas, né, que os materiais condutores só são condutores, pois eles possuem elétrons livres, passíveis de se deslocarem quando aplicada uma diferença de potencial, aqui a gente tem, de maneira indireta, né, dito que aqui é um material condutor, né, como eu falado antes, porque só os condutores produzem corrente elétrica, né, com facilidade, desde que não seja induzida, digamos assim, e podem, então, transmitir, né, emitir essas ondas eletromagnéticas, né? Então, são materiais condutores, mas poucos alunos falaram, né? Agora, na segunda pergunta, diz assim: como uma antena receptora trabalha para detectar esse sinal eletromagnético produzido quando as estações de rádio estão funcionando? Inclua os princípios físicos que suportam sua descrição de como esse sinal é detectado. Bem, a primeira coisa que devemos pensar nesse problema, e que poucos se deram conta, infelizmente, é que para ser receptora,
a antena precisa ser um material condutor, como eu acabei de falar, né? Vejam que o material, o material da antena, né? Acredito que propositalmente foi pintado de cinza ou meio prateado para remeter à ideia de um metal, né? Ou um condutor, né? Que apenas os condutores poderiam ter esse comportamento de ter seus elétrons se deslocando, né? Porque são os condutores, né? Que são, porque condutor, porque são os elétrons desse material que vão transmitir as informações recebidas ou enviadas, né? Mas vamos entender o que a pergunta receberia como resposta, né? Ao chegar na antena receptora, né, o sinal de radiofrequência, né? Ao chegar o sinal de radiofrequência na antena receptora, que é um dispositivo eletrônico da própria antena, né? A antena intercepta essas ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas, e converte em pequenas correntes alternadas, né, que vão ser aplicadas no receptor e o receptor extrai então as informações desejadas. Então esse receptor ele usa um filtro eletrônico para separar o sinal de radiofrequência que está chegando, para recolher, digamos assim, funcionar somente naquele que no sinal de radiofrequente que deseja, ou seja, a estação que quer ser tocada, né? E daí um amplificador eletrônico, ele é usado para aumentar a potência do sinal, lembramos que potência é energia por tempo, né? Então ele potencializa o sinal para processar depois e recuperar a informação desejada antes, através de um desmodulador. Tudo bem, muitos dos termos aqui talvez vocês não entendam agora. Não é a função também entender tudo isso aqui agora, porque como eu falei antes, a engenharia de uma rádio emissora era um pouco mais complexa, né? Talvez em alguma disciplina do curso de mecânica ou um pouquinho de eletrônica, vocês vão saber o significado físico de cada um desses materiais, né, desses objetos. Mas o que a gente precisa entender aqui mais do que tudo é que a antena ela vai receber o sinal e vai filtrar todas as ondas eletromagnéticas que estão sendo emitidas por todas as rádios aí e vai filtrar somente na estação que deseja ser tocada, né, para converter para as informações que aquela onda vai passar, certo? Alguns de vocês responderam-me corretamente que o sinal que chega, a corrente elétrica, ela é um pouquinho mais baixa, digamos assim, menor, o sinal é um pouco menor do que o original emitido pela primeira antena, tá certo? E é por conta disso que você precisa de um amplificador depois para voltar, digamos assim, ao sinal original emitido, né? Mas se vocês respondessem assim, ó, que a antena recebe a onda de radiofrequência emitida pela primeira antena, e então o elétron é agitado e, portanto, convertido em um sinal eletrônico e em informação, estava mais do que bom, né? Que é basicamente o que a gente consegue enxergar nessa simulação. A antena emite um sinal ao agitar o elétron, o elétron da outra antena, ele também é excitado, então, por contato dessa onda eletromagnética e assim recebendo o sinal. Era mais do que suficiente, né? Se alguém quisesse, como vocês fizeram, pesquisar um pouquinho mais, estava ótimo. Mas só lembrando que isso só acontece porque os materiais são condutores, tá? Indo para a terceira pergunta. De que maneira a transmissão de sinal entre dois ou mais aparelhos celulares é semelhante à sua resposta no item anterior? Então, essa pergunta, o objetivo dela era fazer com que vocês pesquisassem um pouquinho mais, né? Claro que para vocês entenderem que os celulares são, digamos assim, como pequenas emissoras de rádio, né? As ondas de radiofrequência dos celulares são uma forma de energia eletromagnética que está entre ondas de rádio e ondas de micro-ondas, né? Mais perto das ondas de rádio do que das micro-ondas, mas está entre elas, né? Então, ambos usam ondas eletromagnéticas para se comunicarem. E esses traduzem o sinal e convertem em som, imagem ou vídeo, dados, seja qual for a informação necessária, né?
que devem ser sintonizados na frequência certa. No caso, o celular, ele se autossincroniza, né? Não precisa de várias antenas, com, né, vários outros tipos de equipamentos eletrônicos, digamos assim. Ele tem uma anteninha, né, um receptor dentro dele que se autossintoniza para todas as frequências que estão sendo recebidas, né, para operar corretamente. Então, a resposta que vocês, a maioria deu, né, de forma correta, é que ele funciona similar a um rádio, porque também se comunica através de ondas eletromagnéticas, né, perto da frequência de rádio, convertendo então as informações dessas ondas eletromagnéticas para som, imagem, informação, seja o que deseja ser compartilhado, né? E a questão 4, que era uma questão extra, que extra no sentido de que não precisamos da simulação para que funcione, é essa daqui. Eu vou só